Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Laboratório Super Criativo. Meu nome é Emerson Santos e hoje a gente vai dar prosseguimento falando um pouco sobre a temperatura, utilizando os equipamentos para analisar a temperatura das diferentes fontes de luz, né? Lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente de base única e a lâmpada LED. Mas antes eu vou chamar a nossa vinheta. Então, pessoal, abrindo parênteses, né, antes da gente começar a fazer as análises, por que eu estou gastando um pouco de tempo para a gente conhecer um pouco dessas grandezas, né? Porque durante a minha carreira acadêmica, em mais de 20 anos, eu tenho percebido, né, a existência de três grandes grandezas bastante importantes na área de tecnologia, né? Uma delas é a energia, né? Tudo na vida a gente precisa de energia. Inclusive, se nós não tivermos energia, nem da cama a gente consegue levantar, né? Então, energia é uma grandeza muito grande e poderosa, né? Nesse ponto de vista. A outra grandeza bastante importante é o tempo de vida, né? Tudo que existe na Terra existe um tempo de vida, né? Desde uma simples caneta, né, até acabar sua tinta e não ter mais utilidade nenhuma, até um relógio, né? Até um relógio que tem o seu período de funcionamento, né? A bateria funcionando, as engrenagens funcionando. Então, o tempo de vida é bastante importante, né? Ele conta muito sobre a história, né? E outra grandeza também, bastante importante, é a temperatura. A temperatura, ela é bastante importante também, por quê? Porque os componentes eletrônicos, por exemplo, que estão dentro aí do seu equipamento que você está me vendo agora, seja um celular, um tablet ou um computador, ele precisa ele precisa de componentes eletrônicos funcionando a uma determinada temperatura, né? Se essa temperatura começar a se elevar muito, né, o que vai acontecer? Né? O seu equipamento ele começa a diminuir o desempenho, né, e pode até deixar de funcionar, né? Então é muito importante esse negócio da temperatura, né? Principalmente porque nós temos o Sol também como a melhor referência de longe, né? Por isso que eu tenho batido nessas teclas, tá? Nesse sentido da gente poder conhecer um pouquinho a respeito, né? E quando a gente fala de temperatura, por exemplo, a gente, se a gente pegar a evolução da lâmpada, né, da lâmpada incandescente até a lâmpada LED, né, a temperatura está sempre envolvida nessas fontes de luz, né? E isso é bastante importante a gente conhecer e discutir um pouquinho sobre essa grandeza, né? Então por isso que eu tenho batido muito nessa tecla. Ok, pessoal? Então nesse primeiro experimento a gente vai medir a temperatura de uma lâmpada incandescente, né? E a gente vai verificar as características então. Bora pro vídeo então. Então, pessoal, aqui na bancada nós temos a lâmpada incandescente de 40 watts, né? Nós temos a ponta do sensor do multímetro ligado, né? E, bom, então eu vou acionar a lâmpada e vou acionar, eu vou acionar aqui o termômetro para a gente verificar qual a temperatura nesse exato momento na lâmpada com ela desligada. Então nós temos o que?
nós temos 28 graus, né? Então eu vou acionar a lâmpada, então reparem no visor do multímetro, né? A elevação da temperatura que vai começar. Vou ligar agora. Vejam, reparem, ó. Já começou a temperatura já começou a se elevar, né? Então verifiquem como a elevação da temperatura é importante. Então, na medida que a lâmpada vai se aquecendo, né, o filamento ele vai aumentando, né, a incandescência, né? Então, esse fenômeno que ocorre, a gente não consegue, o ser humano não consegue perceber com a luz, com o olho humano, né? E ele está ocorrendo, né? Como a gente já verificou também nas análises de iluminância, né? Então, verificando que temperatura que vai... Então, a ponta do sensor tá encostando no vidro, né? Então, essa temperatura é direto no vidro, tá? Utilizando o multímetro, né? Se eu utilizar agora aquele termômetro de infravermelho, né, que é esse modelo aqui, né, eu não consigo, eu vou mostrar para vocês, eu vou inserir, né, eu vou irradiar com o infravermelho. Então verifiquem aí que o infravermelho ele atravessa o vidro, né, e bate aqui no anteparo. Então, o que isso quer dizer? Isso significa que utilizando esse tipo de termômetro não serve para a gente poder medir a temperatura dessa lâmpada, tá? É isso que demonstra. E a temperatura dessa lâmpada, então, ela estabiliza basicamente em 53 ou 54 graus Celsius. Né? Então essa que é a temperatura de trabalho desse tipo de lâmpada, conectada em 110 volts, né? Aproximadamente 110, 127, e 40 watts. Então, para cada lâmpada incandescente, cada lâmpada trabalha numa temperatura diferente, né? Eu tenho essa lâmpada de 40 watts, que eu pensei, bom, vamos utilizá-la, né? Que é o que eu tenho aqui. A temperatura acabou de aumentar um pouco, foi para 57, tá? Mas não deve subir muito mais além disso. 58 agora, né? Não deve subir muito mais além disso, tá? Outro ponto bastante interessante é que a temperatura no vidro é uma e a temperatura na base metálica é outra, tá? Existe também uma diferença de temperatura aí bastante grande, né? Com certeza essa temperatura de 60 graus agora não é a mesma que se encontra na base. A base é muito, muito mais quente, ok? Agora, então vou desligar, né? A gente vai verificar agora, né, a diminuição da temperatura da lâmpada, né, para se igualar à temperatura que está aqui no momento no laboratório, né? E isso, né, a partir do momento, obviamente, se eu pegar agora nas minhas mãos, né, eu vou sentir uma queimadura bastante grande. Então, óbvio que é melhor esperar esfriar um pouco para que eu possa remover. Bom, pessoal, então agora a gente vai para a lâmpada fluorescente de base única, tá? Bom, a gente vai fazer o mesmo teste. Então, pessoal, agora nós temos a lâmpada fluorescente de base única, né? Já posicionei a ponta do sensor encostando no bulbo de vidro, né? Aqui eu coloquei uma mini morsa para fazer um contrapeso, porque como a lâmpada é um pouco pesada, né, ela tende a cair, né?
Então agora vamos lá. Vou ligar, vou acionar a lâmpada então. Acionei a lâmpada. A gente vai verificar agora a temperatura. Né, o que vai ocorrer. Já podemos ver então que a temperatura já está aumentando, né? Estava em 29 graus. Então saiu de 29 graus, já estamos com 34. Né? E a lâmpada está aquecendo ainda. Se ela está aquecendo, né, a iluminância dela também está aumentando, né? O fluxo luminoso, melhor dizendo, né? Vejam a elevação da temperatura ocorrendo, né? Lembrando que na lâmpada incandescente a temperatura chegou em 60 graus. Vamos ver aqui enquanto alcança, né? Já temos 41 graus, né? 42, ou seja, né? Toda lâmpada a gás, ela precisa de temperatura para que ela funcione de maneira adequada, né? Isso a gente pode ver, por exemplo, na iluminação de rua, né? Quando a lâmpada é acionada, ela apresenta um brilho bem pequenininho e de repente, né, quando ela atinge a temperatura de trabalho, aquele brilho que era pequeno, ele se expande, quando ele atingiu a temperatura exata. Né? Então nesse tipo de lâmpada também, só que aqui é mais devagar, né? Vai ocorrendo de forma mais vagarosa, não é como essas lâmpadas de rua, né? Ó, já temos 46, 47 graus, em torno disso, né? Então a gente verifica o quê? Uma temperatura um pouquinho menor, né, que na lâmpada incandescente. Até o momento. O interessante também é que esse tipo de lâmpada, né, primeiramente, né, quando a gente fala de lâmpada fluorescente de base única, primeiro vieram esses modelos aqui, né? Não sei se vocês se lembram, mas primeiro vieram esses modelos aqui e depois vieram os modelos espiralados, em forma de espiral. Né? Então a tecnologia ela melhorou nisso, né? Os fabricantes indicam que esse tipo de espiralado é melhor do que esse outro tipo de modelo que eu acabei de mostrar, né? Então, já temos 48 graus. Né? Lembrando também que esse tipo de lâmpada, né, no interior desse tipo de lâmpada tem um circuito, existe o circuito eletrônico com os componentes eletrônicos lá, que também necessitam cada componente eletrônico necessita de uma determinada temperatura de trabalho. Se a temperatura de trabalho dele começar a se elevar muito, o que vai acontecer? Vai ocorrer a degradação do dispositivo. E ocorrendo a degradação do dispositivo, pode acontecer inúmeras coisas. A lâmpada pode deixar de funcionar, a lâmpada pode ficar piscando. Né? Isso a gente já obteve em estudos com lâmpada LED, né? E outros fatores também, né? Então já temos quase 49 graus na lâmpada. – 48 graus agora. Então a gente verifica que esses componentes eletrônicos, então, como eles estão fechados aí dentro, né, e a temperatura ocorrendo lá dentro, né, se for muito elevada, se essa temperatura for muito além daquilo daquela temperatura que eles possam suportar, o que vai ocorrer? Então ocorre a degradação desses componentes eletrônicos. E muitas vezes a degradação ela não ocorre. Muitas vezes não, todas as vezes. A degradação do dispositivo, ela é
ela não é momentânea, né? O dispositivo, conforme ele vai sendo, o termo correto é estressado mesmo, né? Porque o dispositivo, na medida que ele vai funcionando, ele vai ocorrendo um estresse por causa do efeito da temperatura elevada, né? Ele vai se degradando aos pouquinhos, né? A chegar a um ponto que ele deixa de realmente funcionar, né? Então essa degradação, na verdade, ela não ocorre de maneira instantânea, né? Por isso que a lâmpada tem um tempo de vida, né? Então aqui agora, por exemplo, nós já estamos com 48, 49 graus. Então essa é a temperatura no bulbo desse tipo de lâmpada, tá? E agora então a gente vai colocar a lâmpada LED, tá? Bom, pessoal, cá estamos com a lâmpada LED de 10 watts, né? Então vou acionar ela agora. Nós estamos verificando a temperatura de 28 graus aqui, né? Então vou acionar a lâmpada LED. E a gente já verificou um pequeno aumento, né, no valor da temperatura, né, sobre o bulbo. Nos estudos que eu tenho feito com um aluno, que já foi realizado, na verdade, um aluno de conclusão de curso, que a gente verificou uma característica bastante interessante nas lâmpadas LEDs. É que a lâmpada LED ela tem duas fontes de calor, né? Ela tem o calor, como eu falei, como eu falei com a lâmpada fluorescente de base única, né? Então ela tem uma fonte de calor que vem dos componentes eletrônicos que estão dentro do corpo, né? Estão no circuito eletrônico que está dentro do corpo da lâmpada, e a outra fonte de calor é a dos próprios LEDs, né? Só que existe uma diferença, né, uma distância entre os LEDs, né, onde eles estão posicionados, e esse ponto mais longe, né, do bulbo. Então, o que a gente espera? A gente espera que, na verdade, então, esse bulbo não aqueça como aqueceu os outros dois anteriores, da lâmpada fluorescente de base única e a lâmpada incandescente. A gente espera o quê? Que a temperatura seja menor sobre esse bulbo, né? Sobre esse bulbo. Se nós utilizarmos, por exemplo, o termômetro de infravermelho, a gente não consegue nem posicionar, o brilho da lâmpada é tão forte que nós nem conseguimos posicionar com precisão, né, o ponto exato onde a gente quer medir, né? Então, os valores que eu tenho obtido aqui são de, vamos ver, nossa, a visão lá ofusca, 25 graus, né? Não posso ficar olhando. 26, 27 graus, 26, né? 25, né? Então vejam que a temperatura do bulbo, né, teve um aumento, mas é pouco expressivo, né, em comparação às outras duas fontes de luz, né? Então isso significa o quê? Então que no corpo da lâmpada, como os componentes eletrônicos estão mais próximos dessa região aqui, né, a temperatura aqui nesse ponto ele é diferente do que nesse ponto aqui do bulbo, né? Então a temperatura no corpo é diferente da temperatura no bulbo, né? Por isso que você pode trocar fácil
a sua lâmpada quando ela, assim que ela queima, né, você vai e pode trocar com toda a tranquilidade do mundo. Por quê? Porque o bulbo ele se aquece muito, muito pouco em comparação aos outros dois anteriores. Ok? Então é esse o experimento de hoje, né? Foi obter a temperatura para esses 3 tipos de fontes de luz. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter você aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários. Ative o sino de notificações para vocês receberem os próximos vídeos. E até o próximo vídeo, então. Muito obrigado por ter você aqui.